Testamento, em que o Senhor comparava o seu povo, o povo de Israel, com uma videira. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, nós vamos ver que o Senhor ele faz essa comparação. Ele diz que Israel é a sua vinha, e ele cuidou da sua vinha, ele preparou a sua vinha para dar bons frutos no tempo previsto. Mas quando chegou este tempo, apesar do Senhor ter cuidado, ter preparado a sua vinha com todo cuidado, com todo carinho, com todo esmero, apesar de ele ter feito todo o necessário, tudo que era necessário para que ela pudesse ser uma vinha fecunda, capaz de dar bons frutos e assim agradar a vinha dele, o Supremo dele, o agricultor supremo, ela não deu frutos, e por isso mesmo o Senhor, lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele anuncia que retiraria a sua cerca para que nos façamos a devastação, porque aquela sua vinha não servia para nada, não iria ter nenhum fruto, apesar de todo o desgaste, apesar de todo o trabalho. O Senhor plantou a sua vinha onde ele queria, na terra que ele queria, numa terra boa, onde corre leite e mel, uma terra fecunda. Mas apesar disso, a vinha foi incapaz de dar os frutos queridos por Deus. Ainda lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, o Senhor diz que queria que a sua vinha lhe desse frutos doces, uvas doces, porém as uvas produzidas eram azedas. Quem consegue comer com azedo? É horrível comer com azedo. A uva azeda não serve para nada. Ela não presta para nada, não presta para comer, não presta para fazer vinho, não presta para fazer suco, não presta para nada. Mas o Senhor queria uvas doces. O que são essas uvas doces? É a obediência, é a fidelidade, é a caridade, é a correspondência. É a correspondência do amor de tudo aquilo que Deus espera de nós, ao passo que as uvas azedas são a desobediência, a infidelidade, o afastamento de Deus, a indiferença para com o sagrado. Jesus agora no Evangelho diz a verdadeira videira, porque aquela videira lá no Antigo Testamento, ela é apenas uma imagem. Jesus, portanto, ele sintetiza em si, ele recapitula em si todo o mistério divino para com o seu povo. Jesus recapitula isso no seu próprio corpo. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver São Paulo dizendo que a igreja é o corpo místico de Cristo, em que Cristo é a cabeça e os membros da comunidade, os batizados, são os membros do seu corpo. Jesus, neste sentido, é um novo Israel. E nele nós também somos este novo Israel. Muitas vezes, quando nós pensamos em igreja, ou nós pensamos em templo construído, ou nós pensamos numa instituição hierarquicamente organizada, chefiada pelo Papa, governada pelos bispos e pelos sacerdotes espalhados nas bases das comunidades. Mas devemos, antes de tudo, compreender que a igreja ela é o corpo místico de Cristo, em que Ele é a cabeça. E a força vital desse corpo que faz com que ele seja um corpo vivo e atuante na história é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus é a vinha verdadeira, é a videira verdadeira. Ele é o novo Israel.
e nele nós somos igreja, nele nós somos o povo de Israel. E ao mesmo tempo em que ele se autodeclara como a verdadeira videira, prestemos bem atenção, ele diz que nós, os membros da comunidade, os batizados, os seus discípulos, somos os ramos. E da mesma forma que um ramo separado da videira, ele seca, e por isso não pode dar frutos, ele morre. Se nós não estivermos unidos a Jesus, se os ramos não, portanto, permanecerem unidos à videira, eles também não podem dar frutos. É um verbo bastante repetido no Evangelho de hoje: permanecer. Permanecer. Temos ainda essa imagem bem viva na mente do nosso imaginário. A videira, quem já visitou uma vinha, até mesmo fazendo ecoturismo, já viu que certas videiras elas têm um enxerto de galho. Aquele galho é enxertado na videira e a seiva que passa pela videira, pelo tronco da videira, passa agora no meio do galho que foi enxertado. E porque aquele galho enxertado ele permanece na videira, ele pode produzir frutos. E os frutos, queridos, pelo agricultor, conforme a declaração de Jesus no Evangelho de hoje, é o Pai. Os frutos, queridos, pelo Pai, pelo Supremo Agricultor, são as uvas doces das virtudes, dos nossos atos heróicos, dos nossos sacrifícios, das nossas renúncias, os frutos da fidelidade, os frutos do amor, ou seja, da caridade, os frutos da obediência. E Jesus, por ser a verdadeira videira, na qual nós fomos enxertados pelo sacramento do batismo, ele é o primeiro a dar esses frutos de obediência até a morte. E não qualquer tipo de morte, mas morte de cruz. O amor de Jesus foi capaz de levá-lo a mais radical obediência a Deus. Em nosso favor, em favor daqueles que seriam os seus ramos e nele seriam enxertados para que dessem frutos doces, uvas doces, assim como ele também foi capaz de dar essas uvas doces queridas por Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus diz ser a verdadeira videira, há toda uma imagem teológica, aí mística também presente. Mas também nós devemos compreender de maneira muito clara aquilo que ele nos diz: sem mim vós não podeis fazer nada. Sem mim vós não podeis fazer nada. Da mesma forma que o ramo separado da videira seca, morre e só serve para ser queimado, o próprio Pai, o agricultor, que queima esses ramos, assim nós também não prestamos para nada, não servimos para nada se estivermos separados de Jesus, distantes de Jesus. Jesus declara aí ser missão do agricultor duas tarefas. Podar os ramos que são enxertados, os ramos que já dão frutos. Aqueles que dão frutos, o Pai do agricultor, ele poda para que a videira dê mais frutos ainda, para que aqueles ramos deem mais frutos ainda, frutos bons. E é um trabalho constante. O que são essas podas? Muitas vezes são as lições do Senhor nos dá. Muitas vezes são as intervenções que o Senhor faz em nossa vida para nos disciplinar, para nos educar, assim como o Pai faz com o seu filho. Não pensemos que aquele Pai que faz todas as atividades do filho
pai é aquele pai que está presente na vida do seu filho e que educa, disciplina, corrige, acompanha o seu desenvolvimento, o seu crescimento, quer que ele cresça de maneira forte, saudável, humana e espiritualmente falando, moralmente falando. Assim é o Pai Celestial, o agricultor. Muitas vezes realiza na nossa vida as podas que nos são necessárias e que nem sempre nós compreendemos. Porque muitas vezes somos mimados e queremos do jeito e na hora que nós queremos. Mas a palavra de Deus hoje também nos faz uma promessa. Nos diz que se nós vivemos conforme os mandamentos do Senhor, como São João nos fala na Santa Doutrina de hoje, tudo o que pedirmos ao Senhor, Ele nos concederá. É a mesma promessa que Jesus faz no Evangelho. São João apenas reverbera aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho, que se nós permanecermos nele, tudo o que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. O problema é que nós não sabemos pedir. Não sabemos pedir, como pedir e nem quando pedir. Por isso que nós muitas vezes não somos atendidos nas nossas orações, porque nós não estamos permanentemente no Senhor, não permanecemos nele. E os nossos desejos, os nossos pedidos, muitas vezes são condicionados à nossa imaturidade, à nossa insensibilidade, ao nosso egocentrismo, porque pensamos que o mundo gira em torno de nós, e quando as coisas dão errado, pensamos sempre que a culpa é das pessoas, a culpa é sempre dos outros, do mundo que conspira contra mim, como se eu fosse o indivíduo mais importante sobre a face da terra. Nossos pedidos são assim, eles são viciados pela nossa condição decaída, pelos nossos vícios, pelos nossos defeitos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos fracassos. Não pedimos o que devemos pedir, nem da forma como devemos pedir. Por isso que não somos atendidos, porque não permanecemos no Senhor. Agora, a partir do momento que nós verdadeiramente permanecemos nele, que é fonte de graça, fonte de vida, fonte de luz, e a sua seiva, que é a sua força vital, a força, a potência do Espírito Santo, e a graça divina corre fluentemente em nós e através de nós. Quando essa mesma seiva ela alcança todo o seu potencial em nós pedimos como santos. Nós nos colocamos integralmente nas mãos de Deus, reconhecendo, Senhor, eu não sei o que pedir, eu não sei como pedir, mas realiza a tua obra em mim. E aí então o Espírito Santo, ele vem até nós, e como nos ensina a palavra, ele ora em nós, com gemidos, com palavras inefáveis, de tal forma que aquilo que nós pedimos não é o que nós queremos, nem como queremos, nem quando queremos, mas pedimos aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer em nossa vida e para a nossa vida. Mas para isso é preciso muita humildade e disposição para que o Senhor realize em nós a sua obra. Senhor, cá estou. O Senhor tudo sabe. O Senhor tudo conhece. Como diz São João, na Santa Doutrina de hoje, e tudo conhece as profundezas, as maiores profundezas
não sei o que o Senhor quer de mim, mas aqui estou para fazer a tua vontade. Ilumina, abre o meu entendimento, para que eu compreenda o que o Senhor quer de mim, o que eu posso fazer para permanecer em ti e dar os frutos, as uvas doces queridas pelo Senhor. Não quero ser uma videira, uma vinha devastada. Não quero ser um ramo que só serve para ser queimado, porque é incapaz de dar frutos. Quero dar frutos, e quero dar frutos doces. Quero ser obediente, quero ser fiel, quero ser caridoso. Paremos, meus irmãos e minhas irmãs, e avaliemos que frutos nós, como ramos da verdadeira vinha que é Jesus Cristo, que frutos nós temos dado ao Senhor, que frutos nós temos apresentado a Ele. Façamos esse exame de consciência, avaliemos a nossa vida. A vida às vezes é muito extensa, né? Muita coisa para avaliar, muita coisa a gente se esquece ao longo do caminho, mas avaliemos os últimos 2 anos. Vamos nem tão longe assim. As safras são periódicas. O que nós temos dado ao Senhor nas últimas safras? O que eu tenho produzido de bom para apresentar ao Senhor? Aqui, esse bom. Isso aqui é teu, não é meu, é teu. O que eu consegui produzir, fruto do meu esforço, ou da minha preguiça espiritual, da minha falta de força de vontade ou de boa vontade. Mas isso aqui, Senhor, também é tudo aquilo que eu consegui com todo esmero, com todo esforço, dentro do que estava nas minhas possibilidades, aquilo que estava ao meu alcance. Façamos esse exame de consciência para avaliarmos se nós temos permanecido ou não no Senhor. É bem verdade que não existe ser humano que esteja 100% satisfeito com a sua vida. Não existe. Todos nós temos sempre uma queixa. Todos nós reconhecemos, temos a capacidade de reconhecer que há algo sempre a melhorar. Não, isso aqui precisa ser corrigido. Não, isso aqui precisa ser resolvido. Aquilo outro pode ser melhor. E se não está sendo resolvido, se não está sendo corrigido, se não está sendo melhor, talvez seja porque nós não estamos permanecendo no Senhor como devemos permanecer. De livre vontade, assim como o ramo é enxertado na videira, e se ele não for enxertado da maneira correta, se ele não for bem preso, se ele não for bem amarrado, você ainda não vai morrer com ele, logo ele não vai dar frutos, não será um ramo vigorante ou vigorado pela seita, que é o Espírito Santo. Precisa estar bem preso. E é preciso estar preso pela ferida aberta do ramo. E também do tronco. Mas chagas de amor de Jesus. É unindo a ferida do ramo, a ferida do tronco, enxertando, prendendo com força, da maneira correta, que aquele ramo permanecerá na videira e será capaz de dar frutos que aceitam por ele fora. Caríssimos irmãos e irmãs, que a divina ceia corra também em nós, por nós em favor do mundo, a fim de que nós tenhamos a capacidade, a coragem, a disponibilidade, a caridade